Olá, terceiro ano, estamos de volta com a disciplina de filosofia e hoje nós vamos falar sobre o que existe e o que não existe no mundo. Então vem a pergunta, o que existe e o que não existe no mundo? Lá na página 254 do nosso livrão, nós vamos observar alguns elementos aqui nesta página, nas duas páginas, e nós vamos circular de azul os elementos que você acredita que existe no mundo e de vermelho os elementos que você acredita que não existe no mundo, ok? A partir da página 256, lá no livrão, nós vamos falar sobre o mundo dos filósofos. Para analisar as possibilidades do mundo dos filósofos, nós vamos fazer uma tarefa diferente. Olhar o mundo de antigamente e tentar perceber o que existe e o que não existe no mundo de hoje. Olha lá a parte do livro de abertura, O que existe e o que não existe no mundo de hoje? Circulem aí. E a partir daí, você vai refletir sobre o mundo e as suas possibilidades na época de Sócrates e de Aristóteles e de tantos outros filósofos que você já estudou e ainda vai estudar, não é verdade? Você vai conhecer um pouquinho da Grécia Antiga, lugar onde surgiu a filosofia, o conhecimento. Vamos lá? Então, vida familiar. As pessoas comuns na cidade ou no campo viviam com simplicidade. Proprietários de terras e cidadãos ricos moravam em casas grandes e bem mobiliadas. Quase sempre, várias gerações de uma família moravam juntas, avós, pais e os filhos. Como era a vida selvagem? Há 2.500 anos, quando os gregos antigos viveram, havia densas florestas repletas de cervos, ursos e lobos. Andorinhões e águias voavam no alto céu. Havia golfinhos, botos e muitos peixes no mar. Na primavera, as pastagens da montanha brilhavam com flores silvestres e ficavam perfumadas de ervas. E como era a vida das mulheres? Bem, ao andar pelas ruas da cidade, você ficaria surpreso em ver tão poucas mulheres. Apenas criadas e comerciantes do mercado é que andavam por ali. No campo, você só veria camponesas trabalhando, onde ficavam as esposas dos cidadãos e dos proprietários ricos, Onde ficavam as esposas dos cidadãos e dos proprietários ricos? A maioria ficava em casa. Era onde elas estudavam, recebiam amigos e até mesmo trabalhavam. Administrar uma grande casa ou propriedade era uma tarefa de muita responsabilidade, mas elas não podiam participar da vida pública, era proibido. E os esportes e os jogos, como eram? A antiga tradição grega diz que eles aconteceram pela primeira vez em 776 a.C. Como foi todas as festividades gregas, eles eram dedicados aos deuses e ao longo dos anos, os jogos se tornaram a principal festividade de toda a Grécia e os atletas vitoriosos se tornavam famosos como heróis. Mais abaixo, no Lupa na Mão, vem pedindo para vocês pesquisarem outras fontes, informando como era a vida na Grécia Antiga, na época dos filósofos. Vale investigar também os costumes, as roupas, o idioma, os móveis, a música. Façam essa pesquisa, será assim divertido. E aí, depois, nós vamos dialogar. Quem tiver dúvida, quem tiver alguma curiosidade ou algo para falar e quiser trazer para a aula Zoom,
nós vamos refletir, né, sobre a pesquisa que vocês fizeram e vamos poder observar o que ainda existe no nosso mundo possível de hoje, o que definitivamente não existe mais, quais são as coisas mais parecidas, por que elas são parecidas e as que mais se diferenciam e por que elas se diferenciam. Bom, na página 258 tem o Mão na Massa. Após a pesquisa e a discussão, anota as diferenças nos espaços abaixo. Então, vocês vão fazer a pesquisa e vão preencher essa tabelinha aqui, ó, na página 258. E aqui diz assim, ó, a família da Grécia Antiga e a família de hoje. Através da pesquisa que vocês irão fazer, vocês vão preencher. Depois vem a mulher da Grécia Antiga e a mulher de hoje. Vocês vão anotar. A natureza na Grécia Antiga e a natureza de hoje. Como é a mesma coisa, diferente? O que mudou? Você concorda, não concorda? Uma curiosidade da Grécia Antiga de que você gostou e como é que está hoje. Tá bom? Então, isso tudo vocês vão anotar. E para finalizar, na página 259, vamos acompanhar a leitura, tá? Para finalizar, página 259. Como você viu, até mesmo neste mundo podemos pensar em mundos possíveis, que provavelmente já não existem mais. Há coisas que sobreviveram e coisas que não fazem mais parte do mundo atual. Outro ponto observado é que se continuarmos desse jeito, talvez estejamos construindo um mundo possível bem diferente para vivermos, né? Como, por exemplo, com menos água, mais internet, menos plantas. Você acha que esse mundo possível será um lugar bacana? Não, né? Nós temos falado muito sobre isso em ciências, geografia e até mesmo em história. Nós temos falado algumas coisas sobre isso. Nós devemos cuidar, né, do nosso planeta, devemos nos dedicar e fazer a nossa parte. A chance de mudar esse quadro, tanto para melhor quanto para pior, está em nossas mãos. Cabe a nós escolhermos qual mundo possível será construído a partir das nossas atitudes, do que pensamos, do que fazemos, certo? Para terminar essa conversa, conheceremos um filósofo muito bacana. O nome dele é Gottfried Leibniz. Para ele, vivemos no melhor dos mundos possíveis que existe. Deus escolheu o nosso, dentre tantos outros mundos, como simplesmente o melhor lugar para se viver. Dessa forma, cabe a nós cuidarmos bem desse mundo, para que ele continue merecendo esse título, não é? Então, aqui tem a imagem dele, desse filósofo, né, que acredita nessa tese dele, essa afirmação. E mais abaixo vem o Mão na Massa, que diz assim: você se lembra de que nós criamos nossa aula, na nossa sala de aula, que nós criamos nossa sala de aula Mundo Possível? Lembre-se de que escrevemos o que podíamos manter e o que podíamos melhorar nesse mundo. Agora é hora de observar o que estamos melhorando e o que ainda pode ser melhorado. Escreva abaixo, a seguir, aquilo que ainda precisa melhorar. Então, vocês vão escrever aqui o que ainda precisa melhorar no nosso mundo, tá? Para se tornar um mundo, né? Um mundo cada vez melhor, um mundo possível. Bom, agora você já sabe, né? O que são mundos possíveis, identificar possibilidades dos mundos, estabelecer diferenças entre mundos possíveis, analisar o planeta Terra como um mundo possível, analisar quais as possibilidades futuras do planeta Terra como um mundo possível, propor soluções para futuros problemas do planeta,
como era a vida dos filósofos no mundo possível da antiga Grécia, estabelecer semelhanças e diferenças entre o mundo possível da antiguidade, de antigamente, e o de agora. E compreender o que existe e o que não existe no mundo possível antigamente e no de agora. Tá? Então agora você já sabe sobre tudo isso. Eu espero que vocês tenham compreendido, né, esse estudo do mundo dos filósofos, né, o que existe e o que não existe neste mundo. Vamos refletir, né? Há algo que antes era considerado um mundo possível e o que não é mais. Como era o mundo possível dos filósofos, né? Isso tudo nós falamos aqui. Eu espero que vocês, né, tenham entendido, compreendido um pouquinho melhor, através desse questionamento ampliado, né, através desse estudo de hoje. Né? E não esqueçam de circular lá na capa de entrada, né, esse mundo possível, né, o que existe e o que não existe, né, nos mundos possíveis, né, o que você acredita, o que circule de azul os elementos que você acredita e de vermelho o que você não acredita, tá? O que não existe. Então não esqueçam de circular o capítulo de entrada para facilitar o entendimento de vocês, tá? E essas imagens, né, vai ajudar a identificar e vocês vão conhecer os objetos mostrados, né? Alguns objetos que possuem até hoje, outros que não, vocês não veem há alguns tempos, né? Vocês vão verificar também se eles conseguem relacionar com algo da realidade que vocês vivem, ou se não tem algo, se não tem nada a ver com a realidade de vocês, tá? Então vocês observem, para identificar através dos círculos, né, vermelho e azuis. Então é isso, fica aqui o nosso estudo de hoje, de filosofia, e eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho melhor esse mundo de possibilidades, né? Um beijo e façam com sucesso as atividades. Beijão!